Pode começar. Olá, boa tarde, bem-vindos todos, todas. É uma alegria tê-los novamente conosco em mais uma ação do programa de formação do estudante empreendedor, nessa tarde em que nós vamos discutir os feminismos contemporâneos. Eu sou a professora Ana Cláudia Saladini, uma das coordenadoras do programa, junto com o professor José Miguel Arias Neto e a professora Isabel Cordeiro. Nessa tarde, nós recebemos duas professoras para discutir a temática conosco. Eu vou apresentá-las. Então, inicialmente, estará conosco essa tarde a professora Andréia Pires Rocha. Ela tem graduação em Serviço Social na Unesp de Franca, no ano 2000, fez o seu mestrado na Universidade Estadual de Maringá em 2005, doutorado também pela Unesp em Franca, e no doutorado fez um sanduíche na Universidade Complutense de Madrid, com bolsa da CAPES. Seu pós-doutorado é no programa de pós-graduação da Escola do Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2018. Desde 2004, ela é docente, então, na Universidade Estadual de Londrina, no Departamento de Serviço Social, e atua na graduação e no programa de pós-graduação em Serviço Social e Política Social. Tem experiências profissionais e acadêmicas nas áreas que envolvem os direitos da criança e do adolescente, em especial a questão das medidas socioeducativas. E, atualmente, o foco dos seus estudos se refere à questão do racismo estrutural, como elemento determinante das relações sociais brasileiras e as implicações que levam à violação dos direitos humanos. Estará conosco essa tarde também a professora doutora Silvana Aparecida Mariano, que é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Londrina no ano de 98, tem o seu mestrado em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina, cursado em 2001, com o trabalho Movimento de Mulheres e Estado, Ambiguidades e Incorporação de Gênero nas Políticas Públicas em Londrina, fez o seu doutorado em Sociologia pela Universidade Estadual de Campinas em 2008, e no período entre 2019 e 2020, realizou seu pós-doutorado na Universidade Federal da Bahia. Atualmente, a professora Silvana é professora associada da Universidade Estadual de Londrina, tem experiência na área de sociologia, com ênfase em estudos de gênero, atuando principalmente nos temas de gênero, feminismo, transferência de renda, políticas públicas, cidadania, desenvolvimento humano, violência contra mulheres e meninas e feminicídio. Para mim, é uma alegria ter as duas colegas aqui conosco, a Andréia e a Silvana, para contribuir com a temática nessa nossa tarde, pois são colegas que estão à frente, né, nas pesquisas, têm se envolvido com essa temática já há muitos anos da sua vida pessoal e profissional. De antemão, eu já deixo aqui os nossos agradecimentos e registro a nossa alegria de tê-las conosco. Eu vou pedir, então, que a professora Andréia inicie a fala, e aí, na sequência, eu volto, e aí a gente vai ouvir também a professora Silvana. Muito obrigada, viu, gente? A palavra está com você, Andréia. Eu que agradeço, pelo convite, Ana, Miguel, Marcelo, né? Dividir também essa conversa, esse bate-papo agora à tarde com a Silvana Mariano, um prazer. Acho que se a gente tem alguma coisa, se alguém convida para falar, é porque talvez a gente tenha alguma coisinha para dizer, né? Então, isso é sempre bom. Acho que essa é também o nosso para quê, né? Que a gente estuda tanto, tem esses currículos enormes, e a gente quer gerar processo. Então, quando o Miguel me convidou para conversar um pouco com vocês, né? Um tema, na minha leitura, não é um tema tranquilo, é um tema desafiador, pensar nos feminismos, né? Mas, assim, como é também uma atividade voltada para os bolsistas, voltada para os estudantes da graduação, então eu não pensei duas vezes. Foi difícil ajeitar essa agenda, mas deu tudo certo, a gente está aqui, né? Houve uma grande manobra aí para a gente conseguir ajustar essas agendas e agradeço também por isso, por ter dado certo. Então, gente,
Eu digo que é um tema desafiador, porque não é consenso, né? Acho que o primeiro ponto que eu pensei assim, para trocar uma ideia com vocês, é que pensar em feminismos por um S nessa história não é um consenso, não é algo também tranquilo, né, da gente refletir. Só que, por outro lado, a gente não tem muito como, né, como escapar, né? Que não existe um cidadão universal, né? Não existe um elemento que enquadre todo mundo, todos os movimentos, todas as pessoas. Inclusive, esse é o primeiro passo, assim, é o primeiro determinante da luta antirracista, inclusive, né? A luta antirracista, ela se assenta numa contra-colonização dessa ideia burguesa, liberal, de que existe um cidadão universal, e esse cidadão universal é homem, branco e europeu. E a partir disso somos os outros, são os outros e os outros que se adequem a essa ideia do cidadão universal. Então, é um pouco... essa conversa que eu preparei aqui para bater um papinho com vocês, também tem... o resultado aí, né, de leituras, de estudos, né, que eu tenho feito ao longo da minha trajetória. O encontro com o feminismo negro, ele é mais recente assim na minha vida, vamos contar aí uns 4, 5 anos, quando eu li a primeira vez um livro da Angela Davis, vou falar dela para vocês, e aí foi um divisor de águas, né, na minha trajetória. Eu fiz aqui uma apresentaçãozinha que vai aparecendo aqui do meu ladinho, tá? Então, eu vou colocando algumas imagens, às vezes eu aperto aqui e ela aparece inteira, ou eu tiro. Mas então o recorte que eu pensei para essa conversa é esse: feminismos e a luta interseccional. E aí eu já quero começar com essa obra de arte aqui da Harmonia Rosales. Então, a Harmonia Rosales, ela é uma pintora, uma artista cubana, e ela tem essa perspectiva dessa arte contracolonial, né, que reconfigura toda essa lógica estética de poder que vem desde o contexto do colonialismo. Então, e aí esse convite também, né, para a gente rever tudo que é naturalizado a partir desses elementos determinantes. Então, eu coloco aqui para dizer assim, olha, minha fala vai um pouco nessa linha, né, da gente se colocar em um lugar assim, e também eu sei que tem homens e mulheres aqui, e é nesse sentido também, né, da gente, daquela convite da Bell Hooks, que o feminismo é para todo mundo. Então, é um pouco disso também que eu quero tecer algumas reflexões aqui com vocês. Então, quando a gente fala em feminismos, eu até coloquei, eu gosto bastante de trabalhar com imagens, eu coloquei aqui isso aqui não resume o que a gente pode entender como feminismos, mas um rol aqui, né, do feminismo sufragista, feminismo ocidental, que também é chamado de feminismo branco, feminismo negro, feminismo africano, tem o mulherismo africano, que é diferente do feminismo decolonial, feminismo latino-americano, feminismo indígena. Então, assim, que não resume o tanto de... Deixa eu só fechar o meu pipipi aqui, que o troço não para. Pronto. Desculpa, gente. Então, é muito disso, né? De uma amplitude também de lugares, de leituras, de fundamentação teórica. Né? Tem o feminismo liberal, né? Tem as feministas aí da direita que se dizem feministas, então, só que essas eu nem conto, nem coloquei aqui. Mas é um rol muito amplo. Então, como eu falei para vocês, e o mais curioso dessa história, né, que eu sempre preciso colocar, é que quem me deu o livro da Angela Davis foi meu companheiro.
Então, isso é legal também, sabe? Pensar nessa dinâmica, assim, né? De como também a vida vai colocando, a dialética, né? Como que essa dinâmica aí, ela vai nos colocando, nos apresentando. Então, também, assim, esse lugar de aprendiz para sempre. A gente tenho muito essa convicção que estou aprendendo, por mais que a gente rale, estude, a gente está sempre em processo, né, de aprendizagem. E eu gosto também de chamar a atenção, porque eu acho que talvez foi mesmo a Angela Davis, foi ali que me abriu uma coisa quando eu senti que faltava alguma explicação para as reflexões que eu vinha fazendo. Então, lendo esse, que foi esse vermelhinho aqui, ó, o primeiro aqui, ó, Mulheres, Raça e Classe. Mas aqui eu coloquei alguns livros dela, então também acho que nem precisa, né? Ela dispensa apresentações, mas esses livros são edições publicadas aqui no Brasil, esse Mulheres, Raça e Classe, a autobiografia, Mulheres, Cultura e Política, A Liberdade é uma Luta Constante, O Sentido da Liberdade. E não sei se vocês sabem, mas ela também é abolicionista penal, né? Então tem a Democracia da Abolição e Estarão as Prisões Obsoletas. Então ela faz também uma reflexão sobre o encarceramento, né? Então ela também tem esse debate. Mas aí eu fui ler, porque eu sempre fui marxista numa perspectiva que hoje eu considero mais ortodoxa, assim, de entender que a questão era classe e as outras questões elas apareciam, mas não eram determinantes. Aí depois que eu fui ler Angela Davis, várias coisas, eu repensei toda a minha história, toda a minha trajetória acadêmica, assim, e comecei a estudar a questão racial, né? Então foi esse movimento também que me levou depois. Aí o outro livro, que aí é de um homem, né? Mas vale a pena colocar que foi um divisor de águas, assim, nessa perspectiva também de entender os fundamentos sócio-históricos do Brasil, foi o Clóvis Moura, e vários, né? E aí, a partir daí, eu tô onde eu tô. Então, a Angela Davis, ela tem um lugar importante nessas reflexões sobre sobre a interseccionalidade, né? Sobre os modelos, sobre essa diversidade que é também que expressa a luta das mulheres, né? Uma outra aqui que eu quero só mencionar para vocês, mas eu vou trazer umas reflexões dela, que é a Patrícia Hill Collins. Então, as duas são feministas estadunidenses, né? Então, obviamente que elas têm as particularidades dos Estados Unidos, mas tem vários elementos que dialogam muito com a nossa realidade, né? Um deles é a escravidão, né? O racismo e vários outros. Aqui da Patrícia Hill Collins, que tem mais evidência aqui das obras dela, é esse, o pensamento feminista negro, interseccionalidade, bem mais que ideias, a interseccionalidade como teoria social crítica, política sexual negra. Então, são algumas obras também. Então, estou fazendo assim, porque se vocês se interessarem, vocês também vão buscar, né? Porque acho que é essa coisa, né? A gente precisa estudar, pessoal, é isso. Meninas e meninos que estão aqui assistindo essa live. Até lembrei de um detalhe, né? Porque quando a gente vai fazer live, eu costumo fazer aquela autoidentificação, porque fica no YouTube, né? Eu também não sei quem é esse público, se tem pessoas com deficiência visual, alguma coisa assim, e eu esqueci de fazer no começo. E eu entrei assim, pá, né? Já animada para falar. Mas isso eu vou regredir um pouquinho e contar quem eu sou, né? Me identificar também nessa esfera física. Então, eu sou uma mulher cis, tenho 48 anos, quase 49, tenho um tom de pele claro, para alguns eu sou considerada branca, para outros negra, e depende do lugar de onde estou. E por isso a minha identidade é meio complexa nesse ponto, então eu me identifico como uma mulher afrodescendente, porque essa é a minha identidade política,
Tô de óculos vermelho, batom vermelho, meu cabelo tá numa cor castanha e tá assim no ombro, e eu tô com um brinco bem longo, com meio hippie, assim, com umas continhas. Então, se esse vídeo ficar na internet, né, tem aí também essa minha autodescrição. Voltando aqui para a fala, aí a terceira, eu vou falar só dessas três, só a título de introdução mesmo, a Bell Hooks, que também dispensa apresentações, né? Então, a Bell Hooks tem muitos livros publicados aqui no Brasil, aqui alguns deles, mas ensinando a comunidade a partir da pedagogia da esperança, Erga Voz, pensamento feminista, pensar como feminista, pensar como negra, a gente é da hora, masculinidade... Eu não estou conseguindo ler também. As letrinhas pequenas, eu tenho os livros aqui. Olhares negros, raça e representação, pertencimento, cultura de lugar. Eu não sou uma mulher negra? Tudo sobre o amor. E ela ainda pediu mais um, porque são tantos, né? Teoria feminista, do feminismo negro, ensinando a transgredir, a educação como prática da liberdade, o feminismo é para todo mundo, e 2 livros infantis dela também, que meu Crespo é de Rainha e A Pele que Eu Tenho. Então, ela também vai por essa, né? Até dentro da militância dela, ela vai até dialogar com as crianças, né? Achou isso sensacional. Mas vamos correndo aqui. Aí a pergunta, né? Então, assim, são várias as expressões que eu brinco com os estudantes que estão na moda. Então, racismo estrutural está na moda. Lugar de fala está na moda. Interseccionalidade está na moda. Necropolítica está na moda. São conceitos muito profundos e que viraram alguns jargões, assim, né? Só que eu sempre brinco com os estudantes que eu acho maravilhoso que esteja na moda, porque quer dizer que as pessoas estão colocando essas reflexões, pelo menos nas suas conversas, né, de cotidiano. Mas aí o meu convite também é estudar, né? Então, o que é racismo estrutural? Então, o livro lá do Silvio Almeida, ele é sensacional, é um livro curto que traz uma reflexão muito profunda. O lugar de fala de Jamila Ribeiro, né? Então, o povo tem uma mania de pegar isso e pegar só uma parte. Então, ela na primeira parte ela fala: as mulheres negras foram silenciadas, ninguém pode falar por elas, papapá, né? Aí depois ela fala: todo mundo tem lugar de fala, então reconheça o seu lugar de fala. A outra coisa que está na moda é o Pacto da Branquitude. Então, que aí é um debate que daria uma fala inteira, não vou tocar nisso agora, mas que também, né, é importante. E a questão da interseccionalidade. Aí, quando a gente vai pensar o que é, né? Então, eu entendo como lentes que nos auxiliam a entender a realidade e a pensar estratégias de superação. Então, a Patrícia Hill Collins, nesse livro Interseccionalidade, ela fala que a interseccionalidade instiga como as relações interseccionais de poder influenciam as relações sociais e sociedades marcadas pela diversidade, bem como as experiências individuais na vida cotidiana. Como ferramenta analítica, a interseccionalidade considera que as categorias de raça, classe, gênero, orientação sexual, nacionalidade, capacidade, etnia e faixa etária, entre outras, são interrelacionais e moldam-se mutuamente. A interseccionalidade é uma forma de entender e explicar a complexidade do mundo, das pessoas e das experiências humanas. E aí, nessa obra, ela vai dizer, olha, para pensar políticas públicas, para pensar desafios dentro... Até ela traz exemplos da própria universidade. Então, para pensar desafios do cotidiano também, a interseccionalidade ela é essencial como uma categoria analítica e que envolve outras categorias, né? Aqui,
Então, ela também vai fazer uma discussão. A obra está no cantinho, porque tudo que eu estou falando é dessa obra, tá? Da Patrícia Hill Collins. Então, ela vai explicar quando nasce esse conceito. Nas décadas de 60 e 70, nos Estados Unidos, as ativistas negras, né, estadunidenses enfrentavam muitos desafios e elas observavam algumas falhas, vamos pensar assim, falha, acho que não deixei uma palavra legal aqui, mas os movimentos, muitas vezes, para abordar a questão do trabalho, da educação, do acesso à saúde, e aí as mulheres começaram a observar essas limitações. Porque, assim, os movimentos sociais antirracista, feminista, sindicalista, privilegiavam uma categoria de análise. Então, o movimento pelos direitos civis, o foco na raça, o movimento feminista, foco no gênero, o movimento sindical, foco na classe. E aí elas, no caso aqui, essas afro-americanas, né, como mulheres negras, trabalhadoras, então, como negras, mulheres e trabalhadoras, elas faziam essa leitura que essas lentes monofocais dos movimentos não abordavam adequadamente os problemas enfrentados por elas. Então, foi ali que começa-se a pensar esse conceito de interseccionalidade. E aí elas vão, então, analisar essa necessidade da abordagem interseccional, movimentos sociais, e aí o uso da interseccionalidade como resposta analítica a esses desafios. Porque os movimentos, então, com essas cisões, não conseguiam chegar, se aproximar da discriminação, da exclusão, da opressão que as mulheres negras sempre são submetidas. Uma coisa que eu gosto de falar, assim, que as mulheres negras não precisaram sair para as ruas para exigir o direito ao trabalho, por exemplo, o direito de trabalhar, porque elas foram escravizadas. Então, o trabalho nunca foi uma escolha. A questão da dupla jornada também, então, as mulheres negras, desde o contexto da escravidão, a gente pensando no Brasil até hoje, são as que vão cuidar da casa, elas vão cuidar da minha casa, né? Elas vão cuidar da casa das mulheres de classe média, para as mulheres de classe média poderem trabalhar, e elas cuidam desse serviço doméstico, e chega na casa delas, elas vão também cuidar desse serviço doméstico. Então, a luta das mulheres negras, ela tem particularidades agravadas e recrudescidas pelo racismo que a gente precisa sempre considerar. Então, que eu brinco com os estudantes, né? Não precisamos queimar sutiã para exigir o direito ao trabalho. Infelizmente, o trabalho não foi uma escolha e não é uma escolha para as crianças, inclusive, né? Para as meninas negras. Então, e aí, dentro de toda essa discussão, tem que correr, tem meia hora aí para falar, estou tentando contar o tempo aqui, vamos ver, mas eu acho que vai dar tempo. Tem esse discurso eu não sei se pronunciar direitinho esse francês aqui não, mas é Sojourner Truth, não sei como é que fala, é um nome francês, mas ela é estadunidense, porque tem uma região, né, dos Estados Unidos que teve um período ali que os franceses estavam ali, mas ela tem esse discurso que, inclusive, é o título do livro da Bell Hooks, que eu mostrei para vocês, Não Sou Eu Uma Mulher, só para a gente contextualizar, né? Essa mulher, ela foi em uma conferência de luta pelo sufrágio universal, de luta pelo direito ao voto. Então, as mulheres, o feminismo sufragista estava lutando por direito ao voto, e as mulheres negras não entravam na pauta. Inclusive, as feministas sufragistas eram contrárias aos homens negros terem o direito a votar. E as mulheres negras nem entravam na pauta, de tão consideradas inferiores, né, que eram. Aí ela chegou e fez um discurso. Não sou eu uma mulher? E aí ela fala, olhe para mim, olhe o meu braço, e levantou a manga para revelar a extraordinária força muscular de seu braço. Ela prossegue. Arei a terra, plantei, enchi os celeiros, e nenhum homem podia se igualar a mim.
Não sou eu uma mulher? Eu podia trabalhar tanto e comer tanto como um homem quando eu conseguia comida e aguentava o chicote da mesma forma. Não sou eu uma mulher? Dei à luz a 13 crianças e vi a maioria ser vendida como escrava. E quando chorei em meu sofrimento de mãe, ninguém, exceto Jesus, me ouviu. Não sou eu uma mulher? Isso é um trecho. Esse discurso é lindo, procurem. Ela fala que ninguém segurava ela para descer das carruagens porque tinha uma poça de água, né? Então, e é um pouco isso, sabe? Que a gente precisa entender se a gente quer se aproximar um pouco dessa discussão da interseccionalidade e do feminismo negro. Um outro debate que é da Angela Davis, então ela vai, dentro dessa esfera do abolicionismo penal, ela também vai discutir intersecções entre raça, classe, gênero, sexualidade. E ela sempre fala de uma tripla ameaça, que é o racismo, o sexismo e o imperialismo. E aí ela faz um convite também para a interseccionalidade de lutas, que sem a interseccionalidade de lutas, sem a universidade dialogar com os movimentos sociais, com a classe, né, com a luta da classe trabalhadora num sentido mais geral, a gente também não vai sair do lugar. Aí eu fiz esse infográfico aqui, sei lá, né, só para a gente pensar os determinantes estruturais, racismo, patriarcado, capitalismo, e essas categorias, então, classe, gênero, raça, etnia, como isso repercute, também traz determinantes para a questão de território, do recorte de geração, né? E a corpo-normatividade. Então, o patriarcado vai determinar quem é o poder que é do homem hétero cis, né? Então, a luta anticapacitista, ela também entra nessa discussão aqui, nessas reflexões aqui. Então, ela é uma forma da gente entender a interseccionalidade. E aí, a Patrícia Hill Collins também vai falar que a interseccionalidade sempre foi discutida no que a gente hoje chama de sul global, né? Como uma ferramenta analítica, mas muitas vezes não tinha esse nome, não era chamado desta forma. E aí eu chamo para a nossa conversa, até para ir caminhando para o final, a nossa Lélia Gonzalez. Então, é tão interessante, porque tem uma... Antes da pandemia, a Angela Davis veio para o Brasil e foi lá no Sesc Pinheiros, lá em São Paulo. E aí teve uma fala, ela fez uma fala, ela chamou a atenção do público, falando assim, que ela não entendia por que ela era tão ovacionada, né, celebrada aqui no Brasil. E ela fez uma frase assim, ela fala assim: vocês têm Lélia Gonzalez. E, gente, quem conhece Lélia Gonzalez, né? Eu fui conhecer Lélia Gonzalez aí, nessa minha jornada de estudo, de eterna aprendiz, e estou conhecendo ainda. Então, uma feminista negra invisibilizada no Brasil, uma mulher sensacional. Ah, só detalhe, tá? Não estava vendo Angela Davis, não, tá? Não tive essa sorte, eu vi pelo YouTube. Mas a Lélia Gonzalez, então, uma intelectual, uma mulher, uma intelectual que engajada também, trazia esse lugar do engajamento para a universidade. E aqui eu trouxe um trechinho de de um artigo da Lélia, que ela fala assim, ó: o lugar em que nos situamos determinará a nossa interpretação sobre o duplo fenômeno do racismo e do sexismo. Para nós, o racismo se constitui como a sintomática que caracteriza a neurose cultural brasileira. Nesse sentido, veremos que sua articulação com o sexismo produz efeitos violentos sobre a mulher negra em particular. Então, aqui eu vejo interseccionalidade nessa fala, vejo lugar de fala e vejo também Pacto da Branquitude. Então, é um texto, Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, até trabalhei com os estudantes do primeiro ano de serviço social, esse texto. Tem um outro texto que ela vai falar do modo de produção capitalista, e ela é um texto bacana, assim, que ela... Acho que o título é Mulher Negra no Brasil, depois eu posso colocar no chat o título certinho.
E ela fala assim, ó, o racismo, enquanto articulação ideológica e conjunto de práticas, denota sua eficácia estrutural na medida que remete a uma divisão racial do trabalho extremamente útil e compartilhada pelas formações socioeconômicas, capitalistas e multirraciais contemporâneas. E isso vai recair com maior peso sobre as vidas das mulheres negras. E aí, para ir encerrando, tenho só vou voltar aqui sobre esse peso que recai sobre a vida das mulheres negras. Eu até ia colocar uma charge aqui, que eu sempre coloco, eu sempre falo dela, mas eu esqueci de colocar, mas eu vou explicar. É uma charge que tem duas mulheres saindo. Quem é estudante minha já sabe dessa história, né? A gente vai dar tanta aula, faz tanta coisa, que aí a gente começa a repetir as histórias, mas é que essa é fundamental. Então, uma charge do Junião, cartunista, e são duas mulheres saindo para trabalhar com uma bolsinha do lado, uma mulher negra e uma mulher branca. A mulher branca fala, tchau, filho, volta logo. A mulher negra fala, tchau, filho, volta vivo. Aí eu crio uma história em cima dessa charge, que as duas mulheres trabalham no mesmo lugar, têm o mesmo salário, moram no mesmo território, pegam o mesmo ônibus, trabalham no mesmo lugar, não, no mesmo emprego. As duas são empregadas domésticas, pegam o mesmo ônibus, as duas têm 2 filhos jovens com a mesma idade que estudam na mesma escola. O risco do filho da mulher negra ser abordado pela polícia, sofrer uma violência, ser preso, ser morto, é no mínimo 3 vezes maior do que o filho da mulher branca, mesmo sendo ela pobre, do mesmo bairro, tá? Essa é a síntese. E aí eu quero fazer um convite para vocês. Então, assim, que é muita dor. A gente trabalha, como a professora Silvana trabalha com as pesquisas do feminicídio, o observatório, né, do feminicídio, e é tanta dor, a gente sofre tanto, né? E que aí eu tô um pouco nessa vibe de tentar olhar para as coisas de uma forma um pouco mais otimista, assim, porque senão a gente pira, a depressão é grande. E aí eu trouxe um trechinho da Bell Hooks, da discussão dela sobre o amor. Então ela fala assim, ó, sem uma ética do amor moldando a direção de nossa visão política e nossas aspirações radicais, muitas vezes somos seduzidos de uma maneira ou outra para dentro do sistema de dominação, imperialismo, sexismo, racismo, classismo. Sempre me intrigou que mulheres e homens que passam uma vida trabalhando para resistir e se opor a uma forma de dominação possam apoiar sistematicamente outras formas de dominação. Então, esse amor que a Bell Hooks nos convida é um amor revolucionário, é um amor coletivo, não é o amor romântico, né? Não, é um outro modelo de amor, e a gente tem que pôr afeto, sensibilidade, respeito nas nossas ações do cotidiano. E aí, meu penúltimo slide, eu inverti a ordem das imagens que eu coloquei aqui no começo, propositalmente. Então, eu coloquei aqui no começo as mulheres brancas, né, o feminismo ocidental, as mulheres negras do feminismo negro, as jovens, né, desse feminismo contemporâneo, e as mulheres negras quilombolas, as indígenas, dentro dessa lógica aqui, né, dos feminismos. Só que aqui eu coloquei esse ideograma, né, aqui no meio, que é da filosofia Sankofa. E o que significa esse ideograma? A gente não pode voar para frente sem olhar para trás. Então, eu estou traduzindo, usando essa filosofia Sankofa para pensar no próprio materialismo histórico e dialético, da importância da gente olhar para a história, olhar para quem veio antes e prosseguir inspirada em quem veio antes. E aí aqui eu inverti as imagens, colocando as mulheres indígenas e as mulheres negras quilombolas como as primeiras feministas, as primeiras mulheres a lutar por direitos, e nós, as mulheres contemporâneas, aqui no meio, né, a luta que nos cabe. E a gente precisa olhar as conquistas do feminismo ocidental,
do feminismo negro, aprender com as feministas indígenas contemporâneas, com as mulheres quilombolas, a partir de uma perspectiva também contracolonial, né? Então, é um convite. E a último slide é um convite aqui. Tem várias mulheres importantes aqui nessa imagem, não dá para falar de todas elas, mas eu coloquei aqui a dona Vilma, né, que é uma representante da luta do feminismo negro em Londrina e no Brasil. Coloquei aqui a Marielle, Dandara, Carolina Maria de Jesus, Lélia Gonzalez, Beatriz do Nascimento e várias outras aqui, que não vai dar tempo de falar agora, mas como mulheres que nos inspiram. E esse quadradinho aqui no meio é para a gente colocar a nossa foto. Seja mulher cis, mulher trans, é um convite para os homens também se lutarem a partir dessa reflexão, e acredito muito na educação, e acho que foi isso que eu pensei em trazer um pouquinho para vocês. Estou à disposição para a gente conversar, e estamos juntos na luta, né? Como diz os Mano e as Mina, sem tirar a filosofia sankofa da nossa mira, porque a gente nunca pode deixar quem veio primeiro ignorar quem veio primeiro. É isso, Ana, colegas aí dos bastidores. E aí eu acho que o povo está animado para ouvir a Silvana também, né? Andréia, queria muito agradecer a sua participação. Eu já disse isso a você, eu sempre aprendo bastante com você. Obrigada pela sua fala. E nós vamos passar a palavra agora para a professora Silvana Mariano, que eu já apresentei aqui para vocês. Já temos algumas questões, algumas perguntas colocadas por quem está nos assistindo. Agradecemos essas questões e, após a fala da professora Silvana, nós vamos, então, dar início à discussão das questões que vocês apresentaram. Muito obrigada. Boa tarde a todas, todos. Quero agradecer à professora Ana Cláudia por estar nesse momento conosco, o professor José Miguel pelo convite, o professor Marcelo, e muito bom compartilhar essa mesa com a Andréia, já nos conhecemos de longa data, especialmente do movimento sindical. Muito bom que neste momento estejamos juntas nessa mesa. Me agrada muito receber um convite para tratar de feminismo, é o meu dia a dia, é o meu cotidiano, e vou começar compartilhando um pouco com vocês do meu encontro com o feminismo, né, a minha entrada no feminismo, e nesse tempo, o meu propósito é que a gente pense particularmente em 2 tópicos. Um deles é a ideia de que o feminismo não é sinônimo de política identitária. Algo que rola muito frequentemente em certos fóruns de debates e discussões, especialmente em uma época de cyberativismo. Então, não estamos falando necessariamente de política identitária, e o meu convite para todas vocês, para todos vocês, é que possamos encarar o feminismo como uma força modernizadora, né, com o foco nas transformações sociais, né, a ênfase na mudança, a luta e a busca por justiça, por liberdade, e nisso vai resultar em diferentes facetas dos feminismos, né, toda essa diversidade de feminismos de que a Andréia, com muita empolgação, né, nos levou a pensar já nessa fase anterior. Bem, eu venho de uma trajetória que primeiro me encontrei com o feminismo na militância, no ativismo, em movimento social, e a partir dessa inspiração é que cheguei à universidade, ao ensino superior. Então, o feminismo é, para mim, antes de tudo, um campo político, e que foi se constituindo como um campo político e científico. E a ênfase na mudança, né, a força pela mudança, o projeto de uma sociedade que seja mais justa, igualitária, livre das formas de violência contra meninas e mulheres, envolvem uma
ética política, que quando se está no ativismo, quando se tem uma trajetória como essa, que é do ativismo para a universidade, muitas vezes, inclusive, isso é fator produtivo de algumas tensões e conflitos nas nossas experiências e discussões. Eu, inclusive, me lembro, neste momento, da Patrícia Hill Collins, que também relata certo desconforto no pertencimento ao meio universitário e acadêmico, tendo ela também uma trajetória que vem do ativismo para a academia, por vezes um certo desencontro na academia, que passa por esse entendimento de qual é a dimensão ética do nosso fazer, que não é uma questão sobre a qual pairam dúvidas quando estamos no ativismo, mas que, por vezes, acho que não nos perguntamos, não nos interrogamos suficientemente sobre isso quando estamos na universidade. E ao trazer essa reflexão a partir do campo do feminismo, eu também estou lhes convidando para pensarmos o lugar do feminismo na academia e o papel da academia frente a um movimento que é político e científico, como o feminismo. Então, eu me encontrei com o feminismo, primeiro pelo ativismo, ainda nos anos 1990, autoras que foram fundamentais para mim nesse período incluem Simone de Beauvoir, Betty Friedan, autoras que depois, e muito provavelmente, mesmo hoje, são amplamente criticadas em várias vertentes do feminismo, em diferentes campos políticos e teóricos do feminismo, mas que tem uma contribuição, um legado que foi fundamental para minha experiência, muito provavelmente para grande parte da minha geração e gerações que me antecederam, com a formulação desse pensamento de liberdade e de transformação social. Mas também outras autoras, como pensando... Eu sou da sociologia, fui a própria escolha a ir para ciências sociais, produto dessa experiência de quais eram as autoras com as quais eu me encontrei nessa experiência do ativismo e que me levou ao ensino superior, às ciências sociais e depois à sociologia. E Eliette Saffioti era uma dessas, Então, quem estava no ativismo, na militância, estudava, lia, eu conhecia essas autoras antes de ingressar no ensino superior. E na minha graduação, minha monografia era no tema da sociologia do trabalho, e existiam 2 livros na biblioteca da Universidade Estadual de Londrina, que eram importantes, úteis, necessários para a minha monografia, mas estão somente 2 livros. Precisei correr atrás de acessar todo um conjunto de bibliografia fora da própria biblioteca da Universidade Estadual de Londrina. E esses 2 livros eram um da Saffioti, que então eu já conhecia antes de ingressar na universidade, e outro livro da Elizabeth Souza Lobo, a Beth Lobo, que também era amplamente conhecida por feministas ativistas antes desse meu ingresso. Rosemarie Muraro, Sueli Carneiro, então temos aí um conjunto de pensadoras que estão nesse trânsito entre movimentos sociais e academia. Acho que isso temos perdido, em certo sentido, tem sido ressignificado em períodos mais recentes. Então, nós passamos por fases de uma vasta expansão do feminismo. E hoje em dia, é descabido imaginar que naquela circunstância em que eu produzia a minha monografia
de graduação existissem 2 livros disponibilizados por biblioteca que me eram úteis. Hoje em dia, quem está na universidade tem amplo acesso a diferentes autoras, obras, tem corpo docente, não existia corpo docente discutindo isso quando eu era estudante de graduação na universidade. Hoje em dia tem corpo docente, discente, a comunidade envolvida nesse debate, então há, inegavelmente, uma grande transformação nesse período, e vem de um acúmulo de forças de energias que nos permitem tranquilamente assumir que o feminismo foi a principal força transformadora do século passado. As transformações que a sociedade, que especialmente países ocidentais, né, vivenciaram, né, inclusive o Brasil, o século XX ele foi muito modificado por essa força que vem das lutas feministas. Então, nós temos uma enorme expansão, que criamos uma agenda de luta pela igualdade de gênero e, ao mesmo tempo, e essas coisas de fato concorrem, né, faz parte do movimento dialético, para fazer uma ponte com minha colega que me antecedeu, nós temos a expansão e também temos o rebote, né, um forte crescimento de segmentos, setores, tendências políticas no Brasil que fazem fortíssima oposição a determinadas concepções políticas, entre elas o feminismo. Então, o feminismo está na ordem do dia para ser combatido nesses setores políticos, o marxismo, isso são as duas coisas. Então, né, o feminismo marxista, né, isso tem sido amplamente rejeitado em muitos setores, no Brasil e em outros países também. Então, nós precisamos, quando nos deparamos com esse cenário, que é contraditoriamente, né, de expansão, mas também com esse forte rebote, é importante fazermos sempre o exercício de compreendermos como chegamos até aqui e ter a resistência de não irmos nessa onda em que há muito mais estereótipos sobre os feminismos do que fundamentos sobre os feminismos. Então, gostaria de lembrar que os movimentos feministas compõem uma dimensão dos movimentos de mulheres, né? Os movimentos de mulheres são muito mais vastos do que os feministas, e uma especificidade, há uma ampla diversidade no interior dos feminismos, cada vez mais reconhecida, né, e com seus diferentes lugares e formas de manifestação. E, a despeito disso, talvez a gente consiga chegar a um entendimento de que há algo que demarque uma especificidade dos diferentes feminismos, que é a luta contra a subordinação, a opressão, a discriminação contra meninas e mulheres na sociedade. E a importância que tem do feminismo de pensarmos, inclusive, no que foi um processo político e histórico de e a importante contribuição para o aprofundamento da democracia. Uma tendência, uma reivindicação pela radicalização da democracia. Ampliamos a noção do que entendemos por política, substituímos o entendimento da representação por participação. Então, há significativos movimentos feministas e de mulheres que são movidos pela ideia da participação no Brasil. Movimentos populares de base são predominantemente constituídos por mulheres, e isso
pegamos movimentos de saúde, da educação, né, essas várias temáticas que atravessam nossas reivindicações por melhores condições de vida, inclusive, né, são predominantemente compostos por mulheres, mas uma das dimensões bastante presente em várias das vertentes do feminismo é também reivindicarmos espaços exclusivos de participação política para as mulheres e espaços exclusivos de voz para as mulheres. Eu coordeno, nesses últimos anos, o Laboratório de Estudos de Feminicídios na Universidade Estadual de Londrina. Dentro do LESFEM, nós temos atividades de ensino, pesquisa e extensão, e na extensão, por exemplo, nós ainda temos a prática de atividades que são formar grupos de mulheres, né, com espaços que são exclusivos e específicos como momentos e ambientes de fala para mulheres, entre mulheres, com mulheres, porque com toda a ordem patriarcal ainda vigente no nosso meio social, a circunstância de que muitas de nós não temos sequer tempo e espaço para falar, ter a conversação interna, como nos diria a Margaret Thatcher, né, em se tratando de teoria sociológica, falarmos entre nós e, inclusive, para nós mesmas. Né? O tempo das mulheres, em uma ordem patriarcal, capitalista, racista, como a nossa, ele é de todo mundo, menos de nós mesmas. De modo que o tema do cuidado vem sendo uma das questões importantes nas lutas atuais do feminismo, desse feminismo do sul global, incluindo o Brasil. Então, quando nós pensamos no lugar do feminismo na academia, nós nos deparamos com uma força renovadora que contribuiu muito para a inovação e renovação das nossas agendas de pesquisa para o tipo de problema, com aquilo que nós assumimos como problema. A Joan Scott, acho que é uma autora fundamental, né, da teorização de gênero, está no rol das autoras do pós-estruturalismo, e ela nos alertava, por exemplo, que para contar uma outra história que inclua a história das mulheres, não basta simplesmente a inclusão de mulheres. Nós precisamos rever as categorias analíticas com as quais operamos, porque, inclusive, quais são as experiências que dão significado? Quais são as experiências que nós julgamos relevantes como constitutivas da própria história, já passam por vieses de gênero e incluir as mulheres na história, então, requer uma revisão dessas categorias. E o feminismo contribuiu enormemente para isso. Todo o efeito rebote com o qual nós lidamos hoje, né, de tantos grupos e meios sociais que se levantam abertamente contra ideias e valores, concepções, práticas feministas, são também um meio de comprovar a potencialidade e a capacidade de mudança que o feminismo foi acumulando ao longo desse período. Nesta semana, ou a semana passada, minha noção temporal anda meio prejudicada, né, mas recentemente nós tivemos mais um episódio de um pastor, que é também influenciador digital, com um vídeo que circulou bastante, em que recomenda às famílias a não mandar seus filhos e filhas para a universidade. E é uma leitura em que esse ataque às universidades passa por uma concepção da universidade como um espaço feminista. Então, essas articulações vêm sendo sistematicamente construídas, né?
associações com o feminismo, associações com o marxismo, são coisas que passam a ser condenadas em determinados meios sociais. E em outros, quando nos acusam de fazermos a luta identitária, a política identitária. E para isso eu quero lhes dizer que quando falamos do feminismo, muito predominantemente, demarcamos isso que ficou conhecido como o novo feminismo, que é aquele feminismo que ganhou notoriedade a partir da década de 1960 em muitos países ocidentais e que ganhou força aqui no Brasil em pleno contexto de ditadura militar, né, quando mulheres, muitas delas feministas, né, passaram a se organizar em diferentes tipos de grupos e organizações, reivindicando uma agenda de luta que era bastante diversa. Então, quero lhes dizer o seguinte, né, não há período histórico da experiência feminista, se pegarmos pelo menos desde a Revolução Francesa, né, em que possamos dizer que o feminismo priorizou este ou aquele tipo de luta, ou que hoje o feminismo trava tão simplesmente a luta identitária, se é que isso é simples, né? Não quero dizer que é simples, mas quero chamar a atenção para que o feminismo brasileiro sempre teve essa sua faceta política muito forte e sempre esteve articulado com as mais diferentes lutas que constituem o cenário brasileiro. Então, a defesa pela democracia, a luta contra a ditadura, né, a luta por melhores condições de salário, aliás, melhores condições de trabalho, né, por salários iguais, que são lutas que trazemos até hoje, né, a luta contra o alto custo de vida, né, contra as diferentes formas de violência dirigidas a meninas e mulheres, ou seja, dos diferentes tópicos que constituem a agenda política do feminismo no Brasil, é evidente que nós estamos diante de uma concepção política e teórica que dialoga com os diferentes problemas e desafios que estão postos na sociedade brasileira. Vou passar aqui rapidamente por uma lista para vocês, né? Então, desde a defesa dos salários iguais, que continua na nossa pauta do dia, a luta contra a dupla jornada de trabalho, a educação sexual diferenciada, a ampliação da participação política das mulheres, então temos a lei de cotas desde a década de 1990, com menos efetividade do que gostaríamos, a revolução que foi produzida com a liberdade sexual, a luta pela descriminalização e legalização do aborto, o fim da violência contra meninas e mulheres, a luta contra a ditadura do corpo e a objetificação sexual da mulher, contra a maternidade compulsória, a defesa de saúde integral da mulher, os direitos sexuais, os direitos reprodutivos, também contra a pobreza, contra as políticas neoliberais, a redução do Estado nos moldes do Estado mínimo, né, e toda a responsabilização individual e familiar pelas condições de bem-estar das famílias. Tudo isso constitui o que é, para o feminismo, a luta por autonomia, por liberdade e por justiça. Com isso, hoje, creio que estamos em um cenário em que o espaço acadêmico é uma dimensão fundamental de atuação dos feminismos, inclusive das feministas jovens. Mas vale lembrar a diversidade de espaços, né, por onde o feminismo se organiza, como os sindicatos, partidos políticos, os movimentos populares, as organizações próprias, as organizações não governamentais, e o que vai tomando cada vez mais força, né, o cyberativismo e as tantas formas de atuação na internet como temos atualmente. E isso com uma diversidade de mulheres.
né? Como já destacava a Andréia antes, então estamos falando de mulheres negras, mulheres lésbicas, pobres, jovens, agricultoras, indígenas, que vão constituindo o que nós temos em alguns momentos que conseguimos construir alguns consensos, como um plano nacional de política para as mulheres, né, em que possamos falar de mulheres da cidade, do campo, da floresta, e pensar em reivindicações de políticas para essa diversidade de situações. Há, portanto, uma variedade inesgotável do que é o feminismo, as lutas feministas, de quem são as feministas, mas eu gostaria de destacar a ênfase na importância da luta pelo fim da violência, né, vem das feministas brasileiras, né, pelo menos desde a década de 70, né, o lema de que quem ama não mata, os avanços que tivemos no enfrentamento da violência contra meninas e mulheres, e mais particularmente o enfrentamento do feminicídio no Brasil, isso é inegavelmente a conquista que decorre desse acúmulo de forças, de energia, enfim, conquistas das feministas brasileiras, né, organizadas não só no espaço nacional, mas existe um importante espaço transnacional de organização, né? Enfim, o tema da violência continua na ordem do dia para a agenda feminista. O tema do cuidado é cada vez mais urgente e necessário quando pensamos nessa reorganização das nossas formas de sociabilidade e reprodução da vida, e é fundamental falarmos em um contexto como o brasileiro, e que está se passando em outros países também, dos riscos de retrocessos em direitos. E, inegavelmente, movimentos de mulheres, com destaque para as feministas, está entre as forças políticas mais relevantes desse país, né, quando reagimos em resposta aos riscos de retrocessos em direitos. Muito provavelmente, desde o movimento do Ele Não, o maior movimento de massa, de rua que assistimos nesse país foi agora, recentemente, contra o PL do estupro. Isso é força política, né, acumulada pelos feminismos ao longo desse período, e eu encerro lhes convidando a pensar que grupos políticos, e por vezes também teóricos, que tratam de um pós-feminismo, talvez ainda não tenha compreendido a atualidade de muitas dessas lutas que vêm sendo travadas ao longo de décadas e continuam na ordem do dia para os nossos desafios, e algumas delas com sérios riscos de retrocesso, de modo que não tem muita consequência política, não tem muito senso político em tratarmos e pensarmos o feminismo como algo do passado, né, e também não tem muita responsabilidade política querermos aprisionar o feminismo em um tipo de luta política identitária. E está para muito além disso, com desafios muito mais vastos que esses, para o que todos nós somos convidadas, então, a engrossar as fileiras. É isso, gente. Obrigada pelo tempo. Silvana, nós que agradecemos, particularmente fica aqui meu muito obrigada com as suas contribuições nessa nossa tarde. Eu vou, enquanto o Marcelo vai voltando a gente para a tela, eu vou começar com uma primeira questão, e, na verdade, eu queria começar assim, convidando vocês duas para ir na minha aula hoje à noite. Eu dou aula hoje à noite, eu trabalho no curso de formação de professores, né? E a pergunta que o Laércio deixou para a gente, acho que vai um pouco nessa direção.
Mas, enfim, né, a gente fica com vontade de carregar vocês junto com a gente, onde quer que a gente vá na universidade. Eu vou começar, então, com a pergunta do Laércio. Vou solicitar quem está nos assistindo, se tiverem mais alguma questão que queiram colocar, já registrem, né, no chat para a gente poder ir lendo aqui, a gente fazendo as discussões. Nós temos uns minutos ainda que dá para a gente, então, ampliar um pouquinho mais essa discussão. Inicialmente, antes do Laércio, só um registro que a Giovana M. fez, provavelmente, acho que quando a Silvana falou do vídeo do pastor influencer digital, né, que ela colocou assim, nesse vídeo ele mesmo se contradizia nas próprias falas. Muito triste pensar que existem tantas pessoas alienadas que acreditam. É verdade, Giovana, é muito triste mesmo, né, a gente se deparar com tanta gente que acredita e que reproduz essa fala, né, de uma forma tão... Eu vou usar uma palavra aqui que talvez assuste, que eu vou falar de uma forma tão ignorante, mas ignorante no sentido de desconhecer, né, das pessoas não refletirem, não olharem para a sua vida, para o seu lugar, enfim, né, então... Acho que talvez as professoras aqui depois possam retomar um pouquinho mais sobre isso. O Laércio pergunta assim, olha, na academia e nos movimentos, há uma consciência a respeito do feminismo muito consolidado. Como levar de forma prática a sociedade? Aí eu não sei se Silvana ou se Andréia quem quer começar, né? Mas a pergunta do Laércio é essa. Posso começar, Silvana? Descansa um pouquinho, né? Acabou de falar. Laércio, essa é a pergunta. Quanto vale essa pergunta, hein, Laércio? Olha, de milhões de reais, viu, Laércio? Vale ouro. Laércio, na verdade, eu não sei, depois a Silvana me ajuda. Acho que nesse ponto eu e a Silvana vamos pensar parecido, porque não sei se tá tão assim, Laércio. Porque na realidade, eu digo assim, né? Consolidado na academia, eu não sei, porque a gente anda um pouquinho, dá uma tropeçada, vem um colega, vem um machismo, vem um. Então, assim, a academia não está livre dessas tensões, né? Que a gente conversou aqui, do patriarcado, do racismo, do modo de produção capitalista no sentido mais geral. Então, talvez a academia seja um espaço que nós, mulheres, que temos esse compromisso, né, com essa luta, a gente está ali pensando, produzindo, né? Então, nesse ponto, sim, e como ir para a sociedade. Mas não quer dizer que na academia essas coisas estão resolvidas, tá? Nossa luta aí antirracista e antimachista na academia, ela é de todo dia. Acho que né, Silvana? Eu estou falando besteira, Silvana? É isso mesmo? Eu quero ser otimista, concordo plenamente, colegas, com a Andréia, e talvez colocando ainda mais uma pitada de otimismo. Esta sociedade, ela foi radicalmente transformada pelo feminismo. A dificuldade é reconhecermos e fazermos essas conexões e essas associações. Mas peguemos pesquisas de opinião, por exemplo, né? Vamos supor, que concordância existe hoje na sociedade brasileira de que, vamos supor, o adultério possa ser crime? Isso foi mudança do Código Civil, no começo dos anos 2000, acho que foi a mudança de 2002, se não me falha a memória. Isso é fruto da nossa luta. Podia-se, nesse país, devolver a noiva que não era virgem. Qual é o lugar desse valor da virgindade feminina, né, hoje em dia, nas nossas práticas sociais, né?
cresce muito menos do que nós gostaríamos, né? Cresce a participação de homens e meninos em trabalhos de cuidado e trabalhos domésticos. Denunciamos muito mais certas práticas que não reconhecíamos como violência e hoje em dia tipificamos como violência, denunciamos como violência. Temos uma das modalidades mais recentes, né, a violência psicológica. Então, a sociedade foi radicalmente transformada por lutas e reivindicações que vieram dos feminismos, né? É que existe, acho que uma escassez de consciência política entre nós, né? E aí pessoas que acreditam que mudanças sociais caem do céu, né? Mas foram todas mudanças frutos de reivindicação. E se compararmos as condições e muitas práticas sociais de hoje com as gerações anteriores, nós temos evidências de que muita coisa mudou, né? E que está em conexão com essas reivindicações. E isso tudo então, é associar, né, essas mudanças com quem foi que gestou essas transformações. Opa, desculpa. Mas então assim, né? Fruto de muita luta, mas a luta não tá ganha, né? A gente tem que sair por aí com cartazinho escrito que menina não é mãe, né? Hoje ainda, né? Pleno século XXI. Então é um pouco isso assim. E aí uma outra parte da questão do Laércio é como levar para a sociedade. No meu caso, Laércio, eu estou tentando aí na batalha aí, né? Na formação, nos grupos, nos estudos, nos cursos de extensão. Esse é o meu lugar, né? Eu assumo também esse lugar como acadêmica. A academia é o meu lugar, né? Eu não tenho uma militância partidária, eu não. Mas eu acredito muito na educação. Eu acho que é por aí, né? E acredito muito também na forma que a gente educa as crianças. A gente precisa educar as crianças de forma não machista. Então, se a gente tem um menino e uma menina ali sobre nossos cuidados, e o menino sempre está fora do trabalho doméstico, e a menina tem que fazer o trabalho doméstico, a gente está reproduzindo a mesma lógica de sempre. Então, na minha leitura, é muito nesse coisa do cotidiano, é no dia a dia que a gente vai construindo e ampliando esses espaços aí que foi tão duro alcançar, como a professora Silvana colocou, né? Então, não pode ficar numa retórica, né? Ela precisa ser de cotidiano mesmo. Então, vamos tentando, estamos fazendo aí, né? Estamos na luta e você está junto. É um convite aí para os homens também a lutarem com a gente entrarem com a gente nessa jornada. Andréia, Silvana, a Adriele Carvalho disse assim, olha, é sempre uma honra imensa ouvir a professora Silvana e foi um prazer conhecer a professora Andréia. Ela deixou registrado aqui nas nossas anotações e eu queria agradecer, né, a pergunta que o Laércio tinha deixado, e quando eu li a pergunta do Laércio, eu tinha pensado na questão da educação também, né? Como eu trabalho na formação de professores de educação física, quando a gente vai tratar dessas questões e tantas outras, né, que a nossa academia ainda é tão reticente, que a nossa academia ainda luta tanto contra, muitas vezes, né, as dificuldades todas que a gente tem. Então, quando eu fico olhando para a formação do futuro professor e pensando, né, que esse professor vai chegar lá na educação básica, né, na educação pública, não só nela, mas sobretudo nela, né, então, como pensar também, uma vez que nós temos os documentos que legitimam ou legalizam isso, né? Mas talvez não legitimem ou legitimam, mas lá na prática, efetivamente, a gente vê ainda muito professor e muita professora torcendo o nariz,
né, reproduzindo exatamente o que acontece dentro da universidade, né, não é muito diferente. Até eu ia brincar com o Laércio quando ele colocou a questão de que está consolidado, né, no nosso meio acadêmico. Acho que talvez a possibilidade da consolidação exista entre as pessoas que estudam ou que de alguma maneira se sensibilizam com essas causas e vivem essas causas e que têm uma consciência ampliada em relação a isso. Mas eu estou falando daí do centro de estudos onde eu atuo, que é, né, não, nós temos muitos problemas ainda, não só com essa questão, mas, né, dos feminismos, mas de outras questões ainda, né? Então, não sei se dá para a gente explorar mais essa questão da educação, pensando no que nós já temos hoje garantido por lei, mas que ainda não chega lá na escola, e chega, ou deveria chegar, pelas mãos dos nossos gestores e dos nossos professores, e que ainda relutam também, né? Então, não sei se vocês podem explorar um pouco mais essa questão conosco. Posso eu começar? Acho ótimo, Ana Cláudia, acho que essa mudança, essa transformação, que é uma transformação social, tem que passar pela educação. Acho que uma das questões chaves é que no processo educativo, e daí falando educação no sentido lato, a importância de que meninos sejam também socializados para lidar com as emoções, o cuidado, o afeto, que depois vai que o padrão de masculinidade hegemônico no Brasil é um dos nossos problemas, que mata não só mulheres, mas mata homens e mulheres. Somos uma sociedade muito violenta, a despeito da visão romantizada do homem cordial. Essa violência tem tudo a ver com o nosso padrão de relações de gênero, com um certo modelo de masculinidade, que é uma masculinidade viril, tanto que algumas autoras até dizem, que no lugar do patriarcado poderíamos falar de viriarcado, que é um padrão de virilidade. Fazer isso no espaço da educação é de fundamental importância. Educar, eu sou mãe de menino, gente, meu filho tem 7 anos de idade, e estou nesse esforço de educar um menino para que ele possa expressar emoções, um menino que possa chorar, um menino que venha a se dedicar a cuidar dos outros e não ser uma pessoa dependente de que alguém esteja lhe provendo cuidados, educar meninos e meninas para que respeite o outro, a outra. Então, todo esse campo do reconhecimento e do respeito é importantíssimo na educação e, infelizmente, é um campo no qual nós tivemos retrocesso nos últimos anos, porque houve um dano pedagógico, social e político gigantesco com as discussões dos últimos anos de escola sem partido e um pânico moral com uma certa ideia de ideologia de gênero, em que foi transformando em tabu falar de gênero na educação, falar de gênero em espaço escolar. Não é possível tratarmos dessas mudanças, até fazer o diagnóstico dessas injustiças sociais sem falarmos de gênero. Então, nós tivemos retrocessos nesse terreno nos últimos anos, o trabalho a ser encarado pela frente é ainda mais gigantesco. Quando olhamos, por exemplo, o plano de ação do Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio, a formação
de educadores e educadoras, né, está entre os principais tópicos, né, do plano de ação. Então, nós precisamos voltar a tratar desse tema na educação, pensar os currículos, materiais didáticos, né, e superar o desserviço que foi feito nesses últimos anos com esse pânico moral da chamada ideologia de gênero. Obrigada, nossa, Silvana. André, acho que quer... Não, eu só ia dizer que não tenho muito o que falar nesse ponto, acho que também, assim, né, o que complementar, né, a Silvana abrangeu bastante, quando a gente fala de conservadorismo, às vezes a gente costuma, e tem até uma linha teórica que chama de neoconservadorismo, né, eu sempre penso, assim, que é o mesmo sob novas configurações, né, então, esse conservadorismo que se exacerbou e que, infelizmente, não é só aqui no Brasil, né? O que a gente está vendo aí é a eleição da França, né, gente? A França que né, diz que é a mãe da liberdade ali, né? Revolução Francesa. Então, o ponto que as coisas estão, né, desse conservadorismo, e a gente também tem que dar alguns nomes pesados para as coisas, né? E um nome deles é fascismo, né? Então, e como isso vem e interfere em várias coisas, né? E está na política, está nos poderes executivo, legislativo, está no nosso vizinho da frente. Então, assim, é muito forte, e esse conservadorismo, então, ele vem junto com o machismo. Então, o que está em jogo? É a fragilidade do poder do patriarcado que está em jogo, né? Porque é contra esse poder que a gente está lutando, né? É a fragilidade do poder do racismo que está em jogo. É contra esse poder que a gente está lutando. E tudo que questiona esses poderes, óbvio, né? Porque que eles vão reagir. Mas a gente também está reagindo. Então, é dentro dessa dinâmica. E aí não é fácil, mas a educação está aí para isso, né? A gente precisa. Mas eu sou do tipo assim, né? Até a Silvana brincou que eu estava muito empolgada, mas eu sou do tipo do afeto também, né? Eu quero também conquistar mentes e corações assim dentro de uma forma de troca, né? Então, assim, eu acredito nisso. Um dia eu gosto de falar da Dona Luísa, que é lá do... Posso falar porque é coisa boa, né? Então, ela é dos movimentos populares lá do Vista Bela. E um dia a gente chamou a Luísa para uma roda de conversa aqui na UEL, né? E foi bem legal, porque era uma roda de conversa sobre feminismo negro. E aquele monte de estudante, mestrado, doutorado, e falando sobre feminismo negro, e ela ali, ela meio insegura, né? Aí tem um vídeo que rola. Aí no final ela fala assim: ai, quando o André me convidou para falar aqui, eu não sabia muito bem o que falar. Daí eu falei, oxe, né, Luísa, você tem tudo para falar. Daí ela falou assim, mas depois que eu ouvi as meninas falando, eu descobri que eu sempre fui feminista. Então, é um pouco disso, né? Que a vida inteira ela foi feminista, né? Então, isso é massa. E é ela que vai ali também inspirar outras, né? E tem muita gente na batalha aí, né? Tem muita gente na batalha que está fora da academia também, né? E a gente precisa estar junto com essas mulheres aí, aprendendo com elas. Ok. Quando eu fiz a pergunta sobre a educação, né? Primeiro queria agradecer. Vocês nos ajudam a pensar muitas coisas, né? Como meninos e meninas têm sido educados, como tem sido a construção desse olhar sobre o mundo, sobre as outras pessoas, né? A gente, quando conversa sobre a questão de valores sociomorais, né? Quando a gente está conversando com professores atuantes ou com futuros professores,
eles têm muitas dúvidas em como resolver conflito, quando as crianças brigam, e aí nesse bojo todo, não demora muito, aparece a questão do respeito, né? E aí, então, como ajudar, né, esses meninos e essas meninas a entenderem o que é respeito, como que uma criança entende que seja respeito? Isso é uma construção feita a partir do olhar do adulto, de quem está dentro das escolas, qualquer escola, a universidade é a escola também, né? E num processo educativo de fora da escola, nas práticas e nos saberes sociais que não estão ainda, talvez, cristalizados dentro das nossas instituições de ensino, né? Mas, de novo, o destaque do papel da universidade em reconhecer e fortalecer essas práticas e esses saberes, né? E nos perguntarmos também o que nós aprendemos com essas práticas, com esses saberes e com essas pessoas, né? Que estão na luta, que como a Geise deixou ali registrado no nosso chat, Geise, verdade, a luta é contínua e é árdua, né? Então, a gente tem que ir pelos afetos, pelos corações, pelas consciências, por todos os caminhos que a gente conseguir para tentar construir um mundo melhor, porque quando a gente ouve, né, alguém que está lá numa eleição, como a professora Andréia que disse da França, dizendo que a democracia não deu certo, uau, gente, isso é um golpe assim que a gente recebe com tanta dor, porque a gente fica se perguntando o que mais tem por vir pela frente, né? Em algumas dimensões caminhamos para trás, como a professora Silvana destacou aqui, né? Temos que retomar tantas coisas, recuperar tantas coisas, e a luta não é fácil. Então, eu queria agradecer imensamente, em nome do nosso programa de formação do estudante empreendedor, e aqui eu vou caminhando já para encerrar o nosso encontro, infelizmente, né? Eu queria muito, muito, muito agradecer a presença da professora Andréia, da professora Silvana, que espremeram daqui, empurraram de lá na sua agenda, mudamos aí, ajustamos horário, ajustamos data, e conseguimos um encontro que nos instiga a pensar em tantas coisas. Então, Andréia e Silvana, fica aqui o nosso muito obrigada. Eu gostaria de lembrar a todos os presentes que a nossa próxima palestra, como passou aí no carrossel embaixo para vocês, né? Ela é no dia 29/8, às 19h30, nós vamos receber o professor Marcos Cabreira, que vai tratar sobre envelhecer no tempo presente. Estamos aí diante de uma sociedade, vou pôr entre aspas, nós precisamos discutir melhor isso também, uma sociedade idosa, né? E o tanto que nós temos que aprender com isso e refletirmos sobre isso e cuidar disso também no nosso processo de formação e na preparação de todos aqueles que estão dentro da universidade. Andréia, Silvana, muitíssimo obrigada. Eu vou pedir que vocês fiquem só mais um pouquinho, que nós vamos ficar aqui nos bastidores, e o Marcelo vai encerrar a nossa transmissão, então, no YouTube. Queria agradecer o Marcelo também, obrigada, e vou pedir que vocês permaneçam um pouquinho aqui conosco. Aos que nos ouviram, muito obrigada.